Tá gravando! Gente, foi muito difícil chegar até aqui, porque eu queria muito fazer um podcast, né? Pra gente conversar sobre a vida, assim, do jeito que ela é, de uma forma mais natural. Sabe aquelas coisas que às vezes você fala com o teu amigo e parece que você tá escrachando, ou que vão te tirar como doido? E aí eu falei, eu sou assim. E aí chega uma hora que eu sinto tanta falta de poder expressar que eu e o meu ser, você fica com vergonha, porque os amigos, eles não assumem que eles também são assim. E aí eu comecei a falar sozinho, eu comecei a contar essas histórias pra mim mesmo na frente do espelho, sabe? E aí eu falei, por que não a gente fazer um podcast, né? Hoje eu tentei fazer um podcast aí de áudio, tive os números, mas não foi pra frente. Eu era mais jovem, né? Eu ainda não tava nessa fase aí que a gente tá agora, sabe? Essa fase que você acordei assim com uma dorzinha nas costas, aquela dorzinha de cabeça. Aí você pensa assim, gente, que vontade que eu tinha de estar nos 25 anos de novo. E o seu corpo fala, meu queridinho, não vai rolar, tá tarde demais. Então, muito bem-vindo ao podcast Ressaca dos 30. Pra quem não me conhece, eu sou o Rick Deliânio. Eu não sei se, na minha idade, que daqui a pouco eu vou contar pra vocês, eu não sei se eu vou conseguir, assim, botar tudo de uma vez. Vai ser um podcast perfeitinho que vai ter, você vai entrar lá, vai ter um link das minhas redes sociais e não sei o que, BBB. Mas eu vou tentar, né? Como na verdade eu ia fazer, era muito mais fácil eu não ter trabalho se eu colocasse só o microfone aqui, sem luz nenhuma, sem ter que pensar lá atrás e falar assim, vamos gravar. E aí eu ia só falar, e acho que e aí eu ia falar coisas legais, mas aí eu inventei de que, de repente, eu poderia colocar também um podcast vídeo no YouTube. E aí também nas plataformas de áudio. E aí eu tô um pouquinho tímido, mas prometo que a gente vai deslanchar aqui dessa prova. Que a gente vai pegar uma intimidade. Sabe quando você sente que o negócio vai dar certo? A questão é o seguinte. Pra gente começar esse podcast, né? A ressaca dos 30, que é o quê? Por que a ressaca dos 30? Porque a gente sabe, quando a gente tem lá seus 17, 18, 19, 20 aninhos aí, nessa casa ainda dos 25, coisa e tal, a gente adora curtir. E aí você curte, você se joga. Pra quem bebe, você sai, você bebe, e aí no outro dia você chega, que passa em casa, toma um banho, toma um cafezinho preto, vai pro serviço, e aí no sábado você sai do serviço de novo, passa em casa, se arruma, e aí você vai de novo pro rolê, e tipo assim, o corpo não sente. Se deixar, você vai os 7 dias da semana e tá tudo bem. É simplesmente uma dorzinha de cabeça. Agora, o negócio é diferente. Agora você sai pra tomar 2 cervejas gente, é complicado, porque eu levo muitos dias. Gente, é muitos dias mesmo. Nossa, eu tenho medo. Gente, eu adorava rolê. Assim, não, eu continuo saindo, eu continuo bebendo, porque eu ainda não tomei vergonha na minha cara. Mas eu diminui muito por causa do medo mesmo. Então, o que acontece? Geralmente, quando tá ficando legal, é o momento que você não quer parar de beber, que você quer beber mais, você quer beber mais, você quer beber mais. E aí, nesse momento, não adianta ninguém falar, olha, amanhã você trabalha, olha, amanhã você vai passar mal. Não dá, tá legal, você quer continuar. Conseguir chegar num ponto que quando começa a ficar legal, é a parte triste, porque eu falo, gente, vou embora. Não adianta eu ficar num lugar que não vai dar ruim. E eu tenho certeza que muita gente se identifica, né? Na internet tá muito cheio de conteúdo que é feito pra essa galera jovem, né? Porque essa galera jovem olha pra gente depois dos 30, essa galera 30 a mais, e pra eles a gente é cringe, né? Que é velhos e é coroa. Então, por que não a gente tem um espacinho pra gente conversar sobre o que realmente a gente vive, se identificar com o conteúdo. Eu vou tentar. E eu vou tentar, assim, a gente vai vamos começar esse podcast comparando os 30 de antigamente, ou talvez a expectativa dos 30 anos com a realidade, são os 30 anos de hoje em dia, porque não tem nada a ver com os 30 anos que eu achava que tinha que ser, ou os 30 anos que eu queria que fosse, e também os 30 anos que é o que eu esqueci escutando que iria ser. Então, pra você que acha que tem mais de 30 agora, então você tem exatamente 30, então provavelmente você tem os seus pais aí das décadas aí de 60, 70, 80. Alguns, eu acho, já até filhos de uma galera dos 90, mas vamos um pouco mais pra trás. E aí eu lembro que desde criança, a gente escutava muito essa coisa os 30 é a idade do sucesso. A sua vida só estabiliza mesmo quando você fizer 30 anos, né? Você tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que trabalhar. Mas quando você tiver 30 anos, o negócio ia deslanchar, né? Casa, um serviço estabilizado, um casamento, um jardim,
assim, umas suculentas, né? E aí depois que você chega nos 30, você ainda tá tentando entender onde que você guardou seu documento. Não, é uma outra coisa. É um pouco frustrante, sim, porque não dá pra gente negar que quem cresceu escutando essas regras, né, que tem que ter, né? Porque nada mais é que os 30 é o sucesso, mas se você segue uma linha, né, ali, quer estudar, faculdade, trabalhar, não pode sair da empresa. Eu sou de uma época que ter muitos trabalhos na carteira de trabalho era uma coisa ruim. Você tinha que, bonito era você ficar ali naquele trabalho e falar assim, eu já tô aqui 15 anos, entendeu? Então, existia uma linha, né, e você seguindo essa linha ali, você ia crescer na empresa, porque você ia fazer faculdade, ia conseguir uma colocação melhor, e aí você ia, né, casar, e aí provavelmente, como que eu posso dizer, o seu parceiro, sua parceira, o seu parceiro, como diz os jovens, o seu parceiro, ia estar mais ou menos ali nivelado na mesma idade, então alcançando também os mesmos objetivos, então sucesso, né? Só que não, né, meus queridos? Primeiro, que é assim, pra mim falar que não sendo snob, mas eu escuto de todo mundo que eu não pareço ter a idade que eu tenho, 37. E aí, todo mundo acha que eu sou um pouco mais jovem, eu tenho muitos amigos jovens. Então, o legal também é que eu tenho essa experiência, porque assim, eu tenho a idade que eu tenho os amigos da minha idade, eu tenho essa experiência com a família que é dessa década, que tinha esse outro pensamento mais antigo, mas eu também frequento essa área aí dos jovens, né? Eu também pago um mico ali, porque eu não sei, né? Eu tô lá pra pagar mico, mas tá tudo bem. E me perdi aqui, tá? Tô um pouco perdido. O que acontece? Então, e aí, você chega e não é isso, né? Pelo menos assim, algumas pessoas, a gente nunca pode generalizar nada na vida, tá? Eu vou falar pela minha experiência, pela grande maioria que eu vejo. A grande maioria, alguns amigos meus, realmente, até antes dos 30 ali, eles já estavam meio que estabilizados, talvez economicamente falando. Mas assim, não daquele jeito, com casa própria, morando sozinho, não. Porque nos 30 já não é nem pra morar sozinho, né? Já é casamento. Então, né? Com casa, morando, construído, uma família construída. E aí, não, né? Eu ainda tenho esses amigos que alcançaram sucesso aí financeiro, porque se colocaram, estudaram, se destacaram no mercado de trabalho, mas que continuam morando ali com as mães. E o curioso é porque, assim, todo mundo tem essa cobrança de que você precisa alcançar todas essas metas estipuladas, né? Do que é o sucesso dos 30 anos. Mas os pais também queriam muito a gente. Eu não sei se é porque a novela brasileira influencia, que a gente costuma ver muito assim, a dona da casa, né, que são os avós ali, aí os filhos casam e eles moram dentro da casa dos pais com a mulher e com os netos e aquela família linda, maravilhosa. E eu vejo que a galera realmente faz isso, né? Muita gente acaba, às vezes por também uma situação, porque não alcançou, conseguiu aí ter, como que eu posso dizer, conseguiu alcançar aí pelo menos a coisa de construir a família, mas não alcançou o sucesso financeiro e acaba sendo um pouco mais fácil mesmo, aí fica todo mundo junto na casa, e aí acabou virando uma cultura que é legal. Eu conheço muitas mães que não gostam, que os filhos vão embora, que tipo, fica triste, pra quê? Ou constrói aqui no terreno, aqui no quintal, e aí já começa por aí aonde tá mudando os 30, porque os próprios pais querem a gente lá, né? Eu lembro que minha mãe, ela vivia falando assim, vai lá, pega suas coisas e vai embora. Mas se eu falasse que eu ia, ela falava assim, você tem certeza? Olha, lá na rua as coisas não são fáceis, não. Você tá achando que, entendeu? Daí botava uma pressãozinha ali, aí eu falava, não vou. E aí ficava esse medo mesmo, né? A gente não ia. Eu ainda acho que nos meus 30 eu tomei uma iniciativa, porque realmente uma coisa que acontece é que quando você chega... Eu nem falo exatamente os 30, porque nos 30, ok, eu tomei uma iniciativa muito grande, parei pra refletir que eu precisava dar um start ali, mudar a minha vida rapidamente, porque aí você chegou, né? Aí bateu o desespero, você chegou, você olha pra trás e você fala assim, meu Deus, eu não sou nada daquilo que a minha família tá esperando, e agora? E aí eu sempre sonhei em vir pros Estados Unidos, e eu tive uma oportunidade e falei assim, vou e vim, né? Eu cheguei aqui exatamente com meus 30 anos de idade. Mas assim, cheguei, só que eu ainda não me reconhecia nesses 30 anos, né? Como eu falo, o corpo, eu ainda me via no espelho, eu não via essa idade no meu físico, e nem na minha mente. Eu queria curtir, sair, beber, e etc e tal. Mas ele vem mudando, algumas coisas vai acontecendo com o seu corpo, você não aguenta mais a mesma vibe de sair, não aguenta mais as mesmas horas, a noitada, automaticamente você não diminui o álcool, mas você vai passando mais mal com aquilo, até você cair em si de que, é hora, de não vai dar ruim pra mim, e aí você começa, né, mudando essas coisas, mas também eu acho que com os novos 30,
30 se popularizou muito a terapia, né? Porque é isso, a gente foi colocado numa sociedade onde a sociedade cobra padrões de vida que você tem que seguir, que você tem que ser. E aí a gente não tá na mesma época, tudo é muito diferente, né? Os pensamentos são muito diferentes, e aí você não segue essa linha. A gente não tá na época de deixar realmente, ninguém hoje consegue deixar a família decidir a sua profissão, com quem que você vai casar, o que você vai ser da vida. Mas fica ali no seu subconsciente, fica aquela cobrança de que falhei, deu errado, né? Eu tinha essa sensação era muito grande em mim, assim, de deu errado. E agora? Sonhava com uma coisa, assim, que eu queria muito pra minha vida. Aquilo não era visto, assim, como profissão pra família. Eu tinha que ser doutor, né? A gente escuta muito isso no passado. Ah, vai ser médico, vai ser advogado. Ou no mais ou menos aí, presta um concurso, né? E você trabalha pro Estado. Que aí tem aquela coisa que pelo menos você nunca mais é mandado embora. Tem os benefícios aí de financiar uma casa. Tem todo um rolê assim. Mas o resto, né? Se você quiser ser cantor, bailarino, ator, etc e tal, tipo, não pode, né? Não é profissão. Então, e aí, olha que ironia. Hoje, né, a gente vê os pais, muitas vezes os pais, assim, até usando, né? Abusando um pouco dos filhos em questão da exposição na internet. Mães que levam os filhos, submetem as crianças ali pra fazer muitos testes, pra fazer comercial, pra fazer televisão. Hoje todo mundo quer isso. Mas na minha época não, né? Na minha época não podia. Então, pra você ver, não tem como não ter mudado os 30 anos, né? E aí, com essas mudanças, tem várias histórias pra eu contar, várias coisas pra gente discutir aqui, sobre hormônios, sobre as mudanças do corpo, porque acontece pras mulheres, acontece pros homens, né? E aí a gente tem muita coisa que vai acontecendo, tem muita história legal, tem muita... Acho que a gente vai se divertir. Esse é só um episódiozinho, assim, rapidinho. Eu acho que foi rápido. Na verdade, eu não acho que eu falei muito. Vou tentar cortar ao máximo, mas... uma apresentaçãozinha, só pra vocês sentirem que é um bate-papo mesmo, assim, sobre a gente pensar, não tô ficando louco, não é só comigo que isso acontece, é normal e não falhei, tá tudo certo. E dá tempo ainda, viu, gente? Então dá tempo de você também se inscrever aqui, não sei por onde você tá vendo, se é pelo canal do YouTube, se inscreve, curte, dá like, compartilha, se é aqui também nos streams também, faz a mesma coisa. Você pode me procurar também lá no Instagram, Rick Delianio, vai ter aí em algum lugar que você estiver vendo isso ou ouvindo, vai ter alguma coisa escrito, você consegue ver. E porque aí futuramente a gente consegue criar uns quadros, ou sei lá, uma participação, um quadrinho de sei lá, tá? Vocês vão me ajudando a construir esse podcast. E é isso. Eu tô um pouco tímidazinha aqui pro primeiro, mas... Mas vai aí, vocês vão ver. Olha, ou vocês vão me amar ou vocês vão odiar. Mas vai dar certo. Eu já senti que deu certo, entendeu? E é isso. Obrigado, Brasil. Beijo.